um pouco a cabeça. Tem jogador de sobra no ataque do Atlético. E aí, como é que fica, Emerson Pansieri? Fica do jeito que o treinador gosta, né, Manuel? Boa noite pra você, pro Léo Figueiredo. Todo mundo gosta de ter várias opções e o Atlético é um time que tem um elenco recheado de opções pra pensar num jogo dessa grandeza, que é o clássico contra o Cruzeiro, partida domingo às 4h no Mineirão, no Gigante da Pampulha. Então, a preparação continuou hoje, foi treino de manhã. Neste sábado também tem treino pensando na partida contra o Cruzeiro. Daqui a pouco, Emanuel, vou entrar nesses lados da parte ofensiva, também do setor de defesa, que tem muitas possibilidades o Cuca. Vamos explicar aqui na turma do bate-bola. Porque 6h32, o Wellington já trouxe também a informação. Atualizávamos ainda no Eduardo Costa, no nosso noticiário das 14 horas, o grupo do Atlético na Copa Libertadores da América, enfim definido, foi em Luque, no Paraguai, o sorteio, e toda a expectativa voltada para esses adversários que o Atlético poderia pegar, enfim definido. Grupo H, o grupo do Atlético, com o Cerro Porteño, o paraguaio, que era cabeça de chave, o Galo, o América de Cali, da Colômbia, e o Deportivo La Guaira, da Venezuela. Essas as equipes que o Atlético vai enfrentar na primeira fase da competição. E seguindo o regulamento, porque a Conmebol ainda não divulgou datas e todo o detalhamento, ela vai fazer isso e tem prazo para isso, o primeiro jogo seria fora de casa. Será fora de casa, em Caracas, contra o Deportivo La Guaira, da Venezuela. Depois faz um jogo contra o América de Cali no Mineirão, mais uma partida na terceira rodada em casa contra o Cerro Porteño, viaja para o Paraguai, viaja para a Colômbia, melhor dizendo, para enfrentar o América de Cali no estádio Pascoal Guerreiro. Depois tem outro jogo fora de casa, a penúltima participação dentro do Grupo H, contra o Cerro Porteño, estádio General Pablo Rojas, em Assunção, e fecha em casa contra o Deportivo La Guaira. Esse é o caminho do Galo na disputa da Copa Libertadores da América, Léo. Ô Pansi, até pra gente explicar a manchete da turma do bate-bola, né, Manuel, que o grupo do Atlético é relativamente tranquilo, o Galo poderia ter saído num grupo com Boca, ou no grupo do River Plate, ou poderia ter no seu grupo mesmo com o Cerro Porteño, Vélez, Sarsfield, Argentinos Júnior. Não tem nenhum argentino no grupo do Atlético. Não tem. Nenhum time argentino, que são, né, pelo menos a história nos diz, brasileiros e argentinos sempre mais complicados. O SofaScore, que é uma plataforma de estatísticas que a gente utiliza muitas vezes para jogos, traz a posição de cada um, retrospecto dos adversários do Galo. Cerro Porteño, 7º colocado, Campeonato Paraguaio, o América de Cali também 7º, e o La Guaira, que é o mais desconhecido, mas é primeiro, ô Pansieri, é o Deportivo La Guaira. Mas comparando aos outros brasileiros, eu acho que o sorteio foi bom pro Galo. Agora, bom vai ser na hora que se classificar nesse grupo. Aí você pode dizer que o grupo foi fácil. Essa é a grande expectativa. O Atlético, de um olho, obviamente, dentro do Campeonato Mineiro, e o outro não pode perder de vista a disputa da competição mais importante das Américas. Então, para falar na turma do bate-bola, trago o Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético. Obrigado por nos atender, Rodrigo. Eu queria que você falasse como foi visto esse sorteio, o que dá para pensar dessa vida do Atlético dentro da Copa Libertadores, Rodrigo. Bom, primeiro é um prazer falar contigo, todos os ouvintes. Na verdade, logo após o sorteio, nós já nos reunimos, aí todo o departamento de futebol, juntamente com a logística do clube, para montarmos aí a melhor estratégia possível no que diz respeito às nossas viagens. Eu acho que os grupos, a grande maioria deles ficaram equilibrados, talvez um outro grupo assim destoou um pouquinho, mas o Galo vai entrar para ser primeiro, não é nem para classificar, é para ser primeiro. Mas respeitando demais os adversários e dentre as adversidades que teremos, que jogaremos contra bons adversários, certamente será a questão da logística, é por isso que a gente já disparou nossas reuniões para termos isso mais rapidamente definido, aguardando somente a confirmação das datas, né? Mas, como eu disse, nós vamos entrar no grupo para classificar e tentar classificar em primeiro para levar algum tipo de vantagem para as oitavas de final. Rodrigo, e a primeira partida vai ser contra o Deportivo da Venezuela, fora de casa, em Caracas, uma cidade que não tem problemas de altitude, tão temida pelos brasileiros, os times que temem
jogar na altitude, por todos os impactos na saúde dos jogadores e a complicação também com a bola que fica um pouco mais viva. E essa logística para Caracas, que vai ser o primeiro jogo, como é que está essa situação? A princípio, Emerson, o jogo contra o Lagoaíra será Caracas, né? Então, assim, não enfrentaremos esse tipo de problema, porém teremos na nossa chave 2 viagens muito distantes, né, desgastantes, que é jogar contra o América de Cali na Colômbia e ir com o Lagoaíra em Caracas. E não menos difícil, mas pelo menos mais perto, o Cerro no Paraguai, né? Além de nós irmos 2 dias antes, a gente tem que estar preocupado com o retorno, né? Porque nós sempre jogaremos no meio de semana e o Campeonato Mineiro segue sendo jogado nos finais de semana. Consequentemente, nós temos que estar preocupados com a ida e também, principalmente, com o retorno, porque logo a seguir teremos jogos decisivos, assim eu espero, que o Galo vai estar também, se Deus quiser, nas fases mais decisivas do Campeonato Estadual, para que tenhamos o menor impacto possível no que diz respeito ao cansaço. Rodrigo, e tem a questão da pandemia também, né? Um exemplo é o próprio Grêmio, que está tendo essa dificuldade para fazer a partida contra o Del Valle no Equador. Como que vocês estão vendo tudo isso? É planejar bem essa logística, o plano de voo e tudo, como se todos os jogos fossem realizados nos países onde estão esses clubes. A gente só vai saber mais lá na frente, tá? Vamos trabalhar com as informações, e você sabe que com essa questão de pandemia, isso pode ser alterado 48 horas, 24 horas antes. Nós temos que estar também extremamente atentos aí para qualquer mudança no local e até mesmo na data do jogo. Nós vamos nos preparar bem para isso, com certeza. Obrigado, Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético, que parou para nos atender, uma reunião acontecendo no Galo e já tendo essa definição por parte da logística, o que vai fazer. Ô, Léo, você trouxe essas questões aí sobre a história dos clubes. Vai ser esse confronto inédito, então, contra o Lagoaíra. O Cerro Porteño, um velho conhecido do Atlético, 6 duelos na história, com uma vitória do Atlético, 2 empates e 3 derrotas. E uma boa lembrança também para o torcedor, em 95 o Galo tirou o América de Cali nos pênaltis nas semifinais da Copa Conmebol. Então já teve um retrospecto, já tem uma história contra esse América de Cali. Emanuel, o Rodrigo Caetano deixou claro, precisa de logística, planejamento para tudo transcorrer da melhor maneira possível, Emanuel. Eu tenho a impressão, o Atlético ainda se pronunciou, que para jogar na Venezuela, como foi até na época do Sete Câmara, o Atlético vai fazer voo especial, porque voar para a Venezuela hoje há uma dificuldade muito grande, muitas escalas e sem data para voltar. O Atlético foi de voo especial para jogar em Tombos, não é possível que numa Libertadores da América não arrisca um pouco mais de fazer um voo para a Venezuela. Para Assunção no Paraguai, nem tanto, talvez para o jogo contra o América de Cali possa também haver um voo especial. O Atlético está apostando muito em Copa Libertadores da América, não só pelo valor do título, mas também pela premiação. E fazer uma boa campanha na primeira fase pode ajudar muito nas etapas seguintes, porque o clube obtém vantagens no sentido de mando de campo, de tabela e tudo mais. Eu penso que, analisando os vários grupos sorteados hoje pela Conmebol para a Copa Libertadores da América, o do Atlético é mais leve, é um pouco mais tranquilo até do que outras equipes brasileiras. Mas não tem jogo fácil em Copa Libertadores da América e algumas surpresas têm acontecido no decorrer de vários anos desta competição. Mas o Atlético está bem, está num grupo em que eu diria que dos 4 times o Atlético é o mais forte. É verdade, Emanuel. Você falou numa parte financeira, e é uma parte importantíssima em qualquer planejamento de futebol hoje em dia, né? São 3 milhões de dólares só para participar aí dessa fase de grupos. Eu fiz aqui a conversão rapidinho, dá 17 milhões de reais mais ou menos. É uma grana importante para os cofres de qualquer clube do Atlético, não é diferente. Mas você trouxe aí manchete, para a gente também explicar e trazer as informações do Clássico. Copa Libertadores teve toda essa expectativa hoje cedo, mas o Atlético trabalhou na cidade do Galo e o Cuca pensando nessa equipe que vai a campo contra o Cruzeiro.
O discurso, pés no chão, não tem essa de oba-oba, euforia. O Cuca já falava isso desde a partida contra o Pouso Alegre. Respeito máximo ao Cruzeiro. O Cuca, que já foi treinador também do outro lado, já foi treinador do Cruzeiro, ele pregando esse respeito em relação à partida. E ele tem muitas opções para o setor ofensivo. Ele escalou o Hulk no último jogo contra o Pouso Alegre numa função num quarteto, estava no jogo com o Léo Figueiredo, e ali tinha Hulk, Keno, Vargas e Sacha. Foi um esquema com 4 atacantes. Já no jogo contra o América, ele colocou um esquema diferente. Ele não colocou o Hulk como titular, o Hulk ficou no banco de reservas e ele entrou com Savarino, Keno e Sacha. Ou seja, eu tô vendo, viu, Léo e Emanuel, uma disputa por posição, e há essa disputa por posição de alguns atletas. O Hulk com o Savarino. Aí um com mais força e o outro com mais habilidade, mais velocidade, que é o Savarino. Do outro lado, o Keno garantido. Ah, esse tá garantido. E na frente, acho que o Vargas está à frente do Sacha. Você acha, o próprio Léo? Marrone, principalmente pelo último jogo, né? O último jogo o Vargas fez o gol, ele jogou bem, né? Ele tava devendo. O Vargas tá devendo pro potencial que ele tem, por tudo que ele significa, mas ele fez um bom jogo. E essa formação com 4 atacantes, ele colocou para poupar o Nacho, que esse é titular absoluto. Você pode tirar todo mundo do time do Atlético nesse momento, menos o Nacho. Mas tem uma coisa, Pance, e não sei se o Emanuel concorda comigo, o Atlético traz com ele para esse clássico uma responsabilidade maior do que a normal. A expectativa do torcedor do Atlético, vendo a fase ruim do Cruzeiro, é de que o Atlético vença o jogo, que o Atlético faça um grande jogo, se possível, que dê uma goleada no Cruzeiro. Mas a gente está cansado de ver clássicos, não só entre Atlético e Cruzeiro, como o Corinthians quando caiu, o Palmeiras quando caiu, o Vasco e Flamengo, por aí vai, que as coisas em clássico tendem a se equilibrar. Mas a gente não pode ser maluco aqui também e não dizer que o Atlético hoje tem um time bem superior ao Cruzeiro. Tem. No papel. No que tem mostrado Campeonato Mineiro, o Atlético é o líder absoluto. O Cruzeiro está lutando para se classificar. O Cruzeiro está remontando um time. O Cuca pegou um time que já é meio montado do Sampaoli. E o Atlético tem mais qualidade. Mas tem uma casca de banana aí pro Atlético. Se esse discurso entrar lá no grupo, se insistir no Atlético, que somos favoritos, somos bem melhores que o Cruzeiro e tudo, o Atlético corre um sério risco de ser surpreendido. Porque, Emanuel, eu não tenho a menor dúvida que o Atlético é melhor, mas também não tenho a menor dúvida que o Cruzeiro vai dar a vida nesse clássico de domingo. Então, para o torcedor atleticano, se ganhar, fez obrigação porque está bem melhor. Agora, se o Cruzeiro vence, Emanuel, vem uma cobrança ainda maior. Então é um clássico diferente. Em quantos anos de profissão, chefe, você viu alguma vez Atlético e Cruzeiro numa disparidade técnica tão grande? O Atlético se adiantou muito mais, até pelas dificuldades que o Cruzeiro tem na parte financeira, renovação de jogadores, contratação de reforços. Mas vamos repetir aqui, esse jogo é um jogo diferente. No clássico Atlético e Cruzeiro, 2 e 2 não são 4, são 6, são 8, é outra história. 6h45, marcou o sinal eletrônico, é a turma do bate-bola pela Itatiaia.